nos dando clareza de tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem para nós, Pai. Abençoe a vida do pastor, da pastora, Pai, que está aqui para nos auxiliar, meu Pai. Abençoe cada vida que está já presente, os que virão, meu Pai. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém e amém. Estão me ouvindo ou está mutado, amor? Estão ouvindo? Estamos te ouvindo, pode Ah, tá. começar. Amém. Bom, igreja, a semana passada a gente voltou, né, vendo aí, continuando a lista das más atitudes, né, para quem está vindo agora aí, tem o Johnny, bem-vindo, Johnny, tem o Gabrielzinho. Esse módulo, na verdade, ele começa na grande comissão de Jesus, né? Lá no fim do livro de Mateus, ele dá uma declaração, né, para os discípulos deles que tinham saído da Galileia, né, para encontrar Jesus. E aí Jesus falou que toda autoridade ele tinha recebido no céu, na terra, e aí pediu para eles irem e fazerem discípulos, né, de todos os cantos do mundo, né, de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que ele tinha ordenado aos discípulos, né? E aí disse que aí ele estaria conosco até a consumação, o fim dos tempos, né? E aí, a partir daí, a gente foi vendo o que era necessário para se tornar um discípulo de Jesus, e aí entramos no Sermão do Monte para ver o que é esse tudo o que ele pediu para a gente, né? Fazer e ensinar, né? Guardar é isso, né? A gente fazer e a gente ser essa escola do exemplo, né? Então, na aula passada, a gente entrou no capítulo 6 e a gente viu que a gente não deveria fazer como discípulo, né? Que é as más atitudes, né? Que os fariseus estavam fazendo. Então, a gente viu como a gente não deve ofertar, como a gente não deve orar, e aí a gente parou no versículo 8. Então, hoje a gente vai ver como nós devemos orar. Na aula passada, a gente viu como a gente não deveria. Falou, vocês não façam assim, né, como os fariseus, hipócritas tal. E aí ele começa no Mateus 6, no verso 9, ensinando a gente como a gente deveria orar. Se alguém puder ler Mateus 6, 9 e 10, para a gente começar daqui, voluntários. Vou ler. Mateus 6. Amém. 6, não, é Mateus 6, 9 Mateus 6, 9 e o 10. tá. Portanto, ore assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra e como no céu. Amém. Então, assim, não é, igreja, para a gente ficar repetindo essas palavras cegamente, né? Como se fosse uma reza, um mantra, né? Porque o próprio Jesus falando, ó, e orando, não usem vãs repetições, né? Não é isso que ele está querendo dizer. O que Jesus está fazendo aqui, ele está estabelecendo para a gente, para os seus discípulos, né, um padrão, um modelo para as nossas orações, né? Então, a primeira coisa que ele disse foi para quando a gente falar com Deus, é para chamar ele do quê? De pai, né? O nosso pai. É assim, na antiga aliança, igreja, o pessoal não poderia nem sonhar chamar Deus de pai. Impossível, eles não pronunciavam, né, o nome sagrado de Deus. Então, todas as orações da antiga aliança, pode pegar pela Bíblia, ó Deus, Deus Altíssimo, Senhor, Deus maravilhoso, né? Porque para eles,
seria mais ou menos assim, que Deus era o CEO do universo, sabe? Era como os funcionários de uma fábrica, né? Falando com o CEO. E aí, na nova aliança, a gente é filho. Então, se a gente é filho do CEO, a gente entra na sala dele e chama ele de pai. Estão entendendo a diferença, né? É papai, cara. Você entra na sala, não importa, pô, a fábrica, é o CEO, tal, milhares de funcionários, você entra lá e esse é o papai. Então a gente precisa entender os privilégios que vêm por nós sermos filhos de Deus. É completamente diferente da antiga aliança, né? A igreja muitas vezes não entende isso. Na antiga aliança, né, o tetragrama de Deus, né, que é traduzido aí, eles colocam Senhor, né, que é o YHWH, que falam Yahvé, Jeová, e até fica uma discussão meio sem sentido, né? Porque a gente sabe que não tinha o vogal, então não sabe direito, né? Como era a sonorização disso, mas a gente chama ele de papai, é nosso pai, né? Romanos 8 fala chamar de Abba Pai, né? Paizinho. É a mesma coisa que a gente que tem filhos, né? Tipo, seu filho chegar em casa, ô senhor Silva, né? Ô senhora, né? A gente vai falar, pô, tem alguma coisa errada aí, né? O que está acontecendo, né? É, se não chegar nisso, a gente precisa pedir para o Espírito Santo até que ele nos faça a gente clamar papai, que a palavra diz, né? Que o Espírito Santo está lá em Romanos. Então, quando a gente recebe o Espírito Santo de Deus, essa é uma das primeiras coisas que testifica no nosso coração, que a gente tem um Pai no céu, o nosso Abba, né? O nosso paizinho. Então a gente pode chamar Deus, né? Senhor, Yahvé, Jeová, não tem problema nenhum, não tem nada de errado nisso, desde que você tenha conscientização que ele é o seu pai, é o nosso pai. Amém? A Alicinha leu para nós, Pai nosso que está no céu, né? Então a gente estabelece já aqui no início a base da nossa fé, que a gente tem um pai e que esse pai está no céu e que ele governa todas as coisas, né? A gente tem a certeza que o nosso pai é o Deus Todo-Poderoso. E isso é a base da nossa fé. Então ele já começa estabelecendo isso. Aí ele fala, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E nas próximas 6 solicitações que ele faz, né? As 3 primeiras são em relação a Deus. E quando a gente ora, o que a gente coloca primeiro? Né? Sempre alguma petição, né, para nós ou para nossa família. A gente pode pedir o que quiser para Deus, não é isso. Né? Pode, desde coisas pequenas, achar alguma coisa que eu perdi, uma vaga, né? Não tem coisinha que eu não possa conversar com meu pai. Não é esse o ponto. E coisas grandes também. O problema não é esse. O problema é qual que é a nossa prioridade. Então, quando a gente orar, a nossa prioridade, Jesus está ensinando aqui, tem que ser Deus e o seu nome. Ok? Esse é o significado de colocar o seu reino e a sua justiça primeiro. Né? Isso ele fala lá no verso 33 de Mateus 6, se alguém quiser ler, que aí fala desse verso bem conhecido, né? Então ele está explicando para a gente chegar nisso da maneira correta, a ordem das coisas. Quem pode ler Mateus 6:33? Posso ler. Amém. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Então, quando a gente faz isso, a gente está colocando as coisas na ordem correta. E aí todas essas coisas vão ser acrescentadas, o que a gente vinha pedindo, né?
estando de acordo com a vontade de Deus. Então, as três primeiras coisas é nosso Deus e Pai que está no céu, e que seu nome seja santificado. Isso é outra coisa que ele está ensinando para nós, né? Não é o nosso nome, não é a nossa reputação que vem primeiro, igreja. É o nome dele, é o nome de Deus, né? Não é o nosso ministério, não é nada disso aí. É o nome de Deus. Se a gente está mais preocupado com o nosso nome, com o nome da nossa família, a gente precisa realinhar a nossa vida. Realinhar para entender a prioridade que Deus está colocando aqui, né? O nosso Deus e Pai que está no céu, e o nome dele seja santificado. Aí ele continua: venha o teu reino e seja feita a sua vontade. Então, o que a gente herdou de Adão, né, lá no jardim? É ter uma vida autocentrada em nós mesmos, sabe? Eu ser o centro da minha vida. Primeiro eu. Às vezes, né, eu e às vezes apenas eu e minha família. Nem peço mais para os outros, né? Sempre pensando em como Deus pode me abençoar, abençoar minha família. E vocês acham que isso é o verdadeiro cristianismo? Então, Jesus, ele veio, igreja, para nos libertar dessa vida autocentrada, né? A razão dos cristãos não estarem, né, alegre o tempo todo é porque ainda estão com a vida autocentrada, porque o povo de Deus tem que ser o povo mais feliz dessa terra, né? Quando acontece algo bom, eles se alegram, mas quando acontece algo ruim, não. Só que as coisas eternas e que têm realmente valor para nós não mudam com essa circunstância. Deus ainda está no trono, mesmo se não aconteceu alguma coisa que você está querendo. Seus pecados, os nossos pecados, todos eles foram perdoados. Isso não mudou. O inimigo já foi derrotado, isso não mudou. Mas eles não se alegram porque estão autocentrados, né? Pensando só nas coisas deles. Aí fica aí, tô alegre, tô triste, tô alegre, tô triste, né? Então Jesus, ele vem para nos libertar dessa vida autocentrada, que é a raiz de todos os nossos problemas. E aqui nessa oração, ele está ensinando a gente a sair dessa vida autocentrada, onde eu estou no controle de todas as coisas, tudo eu. E é claro que a gente pode pedir para ele as coisas, ele mesmo nos ensinou isso nos próximos versos, né? No verso 11, o que ele fala para a gente? Quem pode ler? 6:11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Para aí, então, ó. Não há nada de errado, igreja, na gente pedir provisão para ele, né? Quando ele fala o pão de cada dia, ele está falando todas essas coisas, moradia, né? O sustento para nossa casa, engloba todas essas coisas para os nossos filhos. Aí ele entra, perdoa as nossas dívidas, né? Depois e livra-nos do mal. Então, essas três solicitações vêm depois da gente buscar o seu nome, o seu reino e a sua vontade. Estão entendendo? A gente não pode inverter essas prioridades. A gente tem que começar com o nome de Deus sendo santificado, o reino dele vindo e a sua vontade sendo estabelecida. Então, essas coisas têm que vir primeiro em nosso pensamento, né? Tudo vai mudar na nossa vida quando essas coisas estiverem em primeiro lugar, verdadeiramente no nosso coração. O nome de Deus, o reino de Deus e a vontade de Deus. Porque repetir essas palavras, até um papagaio repete. Não é esse o ponto que ele está falando, né? É, é realmente entender a real ordem e a prioridade das coisas que só os filhos espirituais podem fazer. Por isso que na antiga aliança era impossível, né? Só uma pessoa assim realmente espiritual que pode dizer que primeiro na vida dele vem o nome de Deus e a santidade de Deus. Depois o seu reino e a sua vontade.
né? Essa é a marca de um homem, né? De uma mulher verdadeiramente espiritual. Então, a gente não pode se considerar espiritual até que essas três coisas estejam firmadas lá no profundo do nosso coração, igreja. Nós temos que fazer esse autoexame, né? Todas as coisas vão fazer sentido, não vão fazer sentido para a gente se isso não tiver estabelecido antes, né? A nossa vida vai continuar autocentrada, porque é a herança adâmica. A gente vai estar no centro e no comando das coisas, né? Se a gente não estabelecer isso antes, as outras coisas serão para uma vida autocentrada, mesmo que a gente coloque uma aparência religiosa nelas. E a turma é boa nisso, entendeu? Colocar uma aparência religiosa na vida autocentrada, né? Então, a gente está usando Jesus para dar aquilo que a gente quer, porque a gente continua no centro. Então, assim, eu quero o perdão dos pecados, eu quero o pão nosso de cada dia, eu não quero cair em tentação, me livra do mal, me cura. Estão entendendo? Isso não é cristianismo, igreja. Essa ficha tem que cair. É vida autocentrada com aparência religiosa, né? Quando a gente recebe a Cristo, a gente tem que se arrepender e retornar dessa vida autocentrada para uma vida onde Deus verdadeiramente está no centro, que o Jesus está ensinando nessa oração. E quando isso acontece, as coisas materiais que a gente pede vão estar conectadas com o venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, é assim, é, quando a gente recebe o pão nosso, né, a nossa provisão, ele será usado para fazer a vontade do Pai ou vai ser usado a nossa se ele não tiver primeiro? Vocês estão entendendo que a ordem nunca vai estar correta se a gente não entender isso? Veio a provisão, mas ele não está primeiro, o nome não está santificado, não é o reino nem a vontade dele. Aí veio a provisão, a gente vai usar para fazer a vontade dele ou vai ser a nossa? Né? Então, a nossa provisão pode estar fazendo a gente pecar ou pode estar fazendo a gente agradar a Deus pela forma que a gente está usando ela. Estão entendendo? Né? Então, assim, outra coisa, é bem comum a gente usar, né, façam esse autoexame, né, nas nossas orações com Deus, né, meu, minha, mas Jesus ensinou que é sempre plural, é nós, nosso, nossa, né? Não é apenas a minha necessidade, nós somos uma família que ele cuida também da necessidade dos meus irmãos. Não apenas me perdoa, mas perdoa também os meus irmãos, até aqueles que pecaram contra mim, sabe? Não apenas me livra do mal, mas livra-nos do mal, eu e meus irmãos. Então ele vai ensinando, né? E quando o homem está autocentrado, né, preso no humanismo religioso, ele não vê essas coisas. Quando ele está centrado em Deus, ou seja, Deus está no centro da vida dele, ele começa a enxergar os irmãos. Muda, porque ele está no lugar celestial com Deus, ele está vendo a família, né? Não é apenas a necessidade dele, ele vê a família de Deus, porque Deus é um pai de muita gente, né? De uma família muito grande. Então, é Cristo, né? O primogênito, os outros é a gente junto, não é eu sozinho. Não adianta ele me livrar do mal e eu venho meus irmãos, ele não está livrando, e eu venho, eu não pedi pelo meu irmão, né? Meu irmão com necessidade, eu não pedi, eu pedi só o meu, né? Vamos ler o verso 12 e o verso 13, se alguém puder. Vou ler. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. É. E aí, ó que interessante, né? A Licinha leu para a gente aí, perdoa as nossas dívidas, né? Como nós também nós perdoamos, e não deixa a gente cair em tentação e livra-nos do mal. Mas aí ele ainda continua, né? No fim, depois eu vou voltar no teu é o reino, o poder e a glória, mas se a gente for para o 14, ó que interessante, as pessoas têm que ler a Bíblia, né? Crendo que estão ouvindo a voz de Deus. Então, assim, é prestando atenção em todas as coisas, nos detalhes, porque ele fala assim, ó, no 14, porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu, lembra do Pai Nosso, né? Perdoará vocês. E continua no 15, ó, se porém, para reforçar, né? Tipo, fica a dica. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Então, é muito importante, igreja, entender que existe uma condição para a gente ser perdoado pelo Pai. Não adianta a gente cair num engano. Ah, você está perdoado. Se você não perdoou alguém, aquela pessoa que fez mal para você, tenha certeza que você não foi perdoado por Deus. A gente precisa entender isso, né? É um princípio básico e fundamental no qual Deus lida com a gente. Ele nos trata como a gente está tratando os outros. É uma família, cara. Então, assim, se a gente é misericordioso com os outros, ele vai ser misericordioso com a gente. Se a gente perdoa os outros, ele nos perdoa. A gente leu isso lá em Mateus 5:7, né? Bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Alcançarão misericórdia, né? Então, assim, podemos dizer que bem-aventurados os que perdoam os outros, porque serão perdoados. Então, Jesus até contou uma história para ilustrar, está lá em Mateus 18, né? Tipo assim, ó, deixa eu desenhar para vocês, para ficar claro, né? Mais ou menos isso que ele fez. Se alguém puder ler, Mateus 18, do verso 31 até o 35. Se tiver algum voluntário. Mateus 18, 31 a 35. Eu posso ler, peraí. Amém. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Bem claro o texto, né, igreja? Depois vocês leem em casa aí do 23 ao 35 para vocês entenderem o contexto, mas aqui, ó, é assim que Deus vai fazer se você do íntimo não perdoar cada um do seu irmão, né? Então, se a gente perdoa os outros, Deus nos perdoa. Se a gente não perdoa, Deus não nos perdoará, ok? A gente precisa crescer no entendimento da palavra, né? E aí ele continua, né, no 13 lá, não nos deixe cair em tentação, né? A gente já sabe, né, igreja, já vimos diversas vezes aí, até em outros módulos, que a gente nunca vai ser tentado além da nossa capacidade de resistir, né? E sabemos também que Deus não tenta ninguém, né? Mas a gente deve sempre se humilhar perante Deus, pedindo a Ele que não deixe a gente ser tentado além da nossa habilidade de resistir. A gente precisa ter essa humildade de expressar a nossa inabilidade em frente às tentações, que a gente pode cair, né? A gente precisa deixar claro
a nossa dependência de Deus. Então, essa deveria ser a nossa atitude perante Ele. Por isso que ele está falando assim, não deixa a gente cair em tentação, né? A gente não pode se achar forte o suficiente para vencer tudo sozinho. Ah, não, isso eu não caio, isso aqui e tal, né? A razão, igreja, de muitos irmãos, né, caírem no pecado é o excesso e a autoconfiança, né? Principalmente quando tem muito tempo de igreja. Aí é que é o BO. O cara acha que comigo tá tudo tranquilo, eu já sei, né? Perde essa humildade, né? Eles pensam que podem resistir tudo sozinho, né? Então a gente precisa pedir a Deus que não deixe a gente passar por tentações muito fortes, né? Para Ele nos livrar dela. E quando Ele não nos deixar cair em tentação, que Ele nos livre do mal. Que Ele continua aqui, né? Não deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, a gente não pode evitar o mal sozinho, igreja. A gente precisa reconhecer que a gente precisa de Deus para nos livrar do mal, né? É assim, a gente tem até dificuldade de perdoar as pessoas pelo mal que elas fizeram com a gente, não é? Dependendo das coisas que alguns sofreram, né? Ou você mesmo, ou a sua família, né? Que realmente deixou marcas, né? Deixou marcas aí que vão ficar mesmo para sempre, essas marcas, né? Então a gente tem dificuldade de perdoar essas pessoas pelo mal que elas fizeram. Por isso que a gente precisa reconhecer que a gente não tem habilidade para perdoar esse tamanho mal e pedir para Deus para que Ele nos ajude a perdoar. Então, a nossa oração é o reconhecimento da nossa fraqueza e da dependência que nós temos dele, né? E fé também, né? Que é a certeza que Deus vai nos ajudar, que Ele vai nos ajudar, porque Ele é o nosso Pai que está no céu e que entregou o Filho dele para morrer por nós, para nos salvar do pecado. Por isso que Ele fez, né? Romanos 8:32 fala isso. Até se alguém quiser ler esse texto, esse verso é muito enfático. Posso ler. Amém. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, aquele que não poupou, deu o filho em favor de nós, você acha que vai ter algum problema de dar outras coisas para os seus filhos? Né? E aí, ele termina a oração assim: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Né? Então, isso também é importante, né, igreja? Porque assim, depois que a gente pediu as coisas que a gente precisa para ele, a gente termina reconhecendo, né, que o reino é dele, que é esse reino que a gente está buscando, né? Que o poder também é dele, né? Nós não temos poder para viver essa vida ou para vencer pecado sozinho, né? E quando a gente vence o pecado, a glória também é dele. E aí depois que a gente fecha com isso, a gente diz amém, que quer dizer, e assim seja feito. Que assim seja feito, né? E aí Jesus disse que a gente deveria orar sempre e nunca desanimar, né? Lucas 18 fala sobre isso, né? Jesus, no verso 1, Jesus começou a contar uma parábola para mostrar que a gente devia orar sempre e nunca desanimar, né? E é engraçado que é interessante, né? Não seria nem a palavra engraçada a melhor palavra. Que as únicas duas parábolas que Jesus contou sobre oração, o foco foi a persistência. Foi perseverar, persistir na oração, né? A viúva que foi falar com o juiz, em Lucas 18, se alguém puder abrir,
Vamos ler, então, Lucas 18, do 1 até o 5, se alguém puder. Eu leio, pastor. Amém. Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Havia numa cidade certo juiz que não temia Deus, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva que ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra meus adversários. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito, disse o É, Senhor. É até amém. aqui, pastor? É, Até até aqui? aí. Porque Tá bom. já mostrou o tópico, né, que a gente queria aí, da persistência, né, na oração. A viúva que foi falar com o juiz e foi ouvida por causa da persistência. E em Lucas 11, Jesus também disse isso, né, coisa similar. Vamos ler também, né, a gente está numa escola, é bom a gente ir na fonte, né? Lucas 11, do 5 ao 13. Lucas 11, 5 a 13. 5 a 13, por favor, gente. É, disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e esse for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho a lhe oferecer. E o outro lhe responda, lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te os dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia, o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Mas, Vamos ler até o 13, Ju. tá. É, por isso, vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhes-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amém. Então, assim, é interessante, né? Depois vocês meditem aí nessas duas passagens de Jesus, que nas duas a ênfase é para a gente não desistir, é para a gente persistir na nossa oração, né? A gente tem que ir a Deus com fé que a gente vai conseguir, e Ele nos dará o que precisamos para a glória dele, né? Então a gente precisa entender isso, amém? A gente viu em Mateus 4 e 5, só para a gente posicionar, né? E a gente está no 6. E agora a gente está entrando no verso 16. Os primeiros 8 versículos de Mateus 6 nos mostraram a má atitude de buscar honra, reconhecimento dos homens. Infelizmente, isso entrou na igreja de uma maneira tão maligna que é cheio de literatura cristã, que é um escárnio ao evangelho, sabe? Recompensa da honra, lealdade e deslealdade, é manual de seita pesado. E as pessoas seguem isso aí, sabe? E Jesus aqui é muito claro, né? Que é uma má atitude buscar reconhecimento, buscar honra de homens nas nossas atividades religiosas, né? Aqui a gente falou de oferta, de oração, de jejum, né? E esses 3 versículos agora, 16, 17 e 18, que a gente vai ver, vão falar do jejum. E o mesmo princípio que a gente viu na aula passada, né, da oração, quando a gente jejuar, que a gente faça no secreto, né? Não como os fariseus que queriam ser vistos pelos homens.
Eles queriam recompensa, né? Então Jesus está explicando aqui em Mateus 6, do 16 a 18. Quem pode ler? Vou ler. Posso ler? Amém. Quem falou que vai ler? Eu não consigo ver, está muita telinha Ó, fechada, eu tia estou no Alicinha, você telefone. foi mais A rápida Alicinha que vai, eu. então. Tá bom. Quando vocês jejuarem, não fique com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu pai em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Então, assim, vejam que nessas três áreas, né, igreja, muitos cristãos gostam de mostrar o que estão fazendo, né? Eles querem que os outros vejam que eles estão fazendo sacrifício. E Amém. Jesus fala que não é, né? Em todas essas áreas, dinheiro, oração e jejum, né? Jesus disse para a gente fazer em secreto, né? Porque é Deus que vai nos recompensar no dia final, né? Então, os irmãos gostam de mostrar o quanto eles estão orando, né? Nossa, olha, orei 3 horas, né? Como que Uhum. a gente sabe que o irmão ora 1 hora, 2 horas, 3 horas por dia, né? Claro que a gente não pode evitar que saibam que a gente está orando, né? Como que eu vou evitar aqueles que moram comigo que eu estou no meu quarto lá orando? É impossível, né? Não é esse o caso. O problema é a gente propagar o quanto eu estou olhando. Não é fazer escondido, é não propagar. Estão entendendo o que é que ele está dizendo? Né? É, a Bíblia não estabelece o tempo que a gente deve orar, mas ela diz que a gente tem que orar sempre. Tem diversos textos, eu vou passar para vocês no PDF, lá em Lucas, 1 Tessalonicense, tem inúmeros, né? Então, estabelecer tempo, né, de oração, tantas horas por dia, tal, é regra de homem, tá? Não procede da Bíblia. Agora, óbvio que você pode usar, né, uma metodologia que funciona para você, para te disciplinar, né? Não estou dizendo isso, mas não vem estabelecer como doutrina de Deus, ó, você tem que orar 3 horas por dia e tal, né? A gente não deve propagar nem para os outros o quanto tempo a gente está orando, né? É o que Jesus está falando. E na área do jejum, isso acontece ainda mais que na oferta e na oração. Sabe, dizer para os outros, eu estou há 7 dias, eu estou há 15 dias, 20 dias, né? Qual que é o propósito de você dizer isso? Né? Pela Bíblia é desobediência, né? Porque no 17 ele fala assim, ó, mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando. E Uhum. sim ao seu pai em secreto, e o seu pai que vem em secreto te dá recompensa. Então não importa se você jejuou 1 dia ou 40 dias, ninguém precisa saber, né? Veja o padrão, né, de Deus. Olha como a gente está no padrão humano, né? O padrão de Deus. Mateus 6,4 fala assim, ó, para que a sua esmola fique em secreto, ok? Estamos falando aqui de oferta, tá? E o seu pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Aí Mateus 6,6. Mas ao orar, entre no seu quarto e feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. E o seu pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Mateus 6,18. A fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu pai em secreto. E o seu pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Tá claro ou não? Não é? O Senhor que vê em secreto é que vai recompensar. Então, quando a gente divulga
aos outros, né, buscando honra deles, querendo reconhecimento, né? Nesse caso, é só isso que a gente vai receber. Só o reconhecimento do irmão. Nossa, olha, parou aí. É o que está escrito, igreja. Né? Além da gente estar desobedecendo um mandamento de Deus. Entendeu? Então, qual que é o propósito, né, irmãos, do jejum? Todos nós, né, sem exceção, né, todo ser humano que esteja saudável ama comer, né? É prazeroso, né? E é muito fácil a comida virar o nosso Deus. E a Bíblia nos adverte disso, né? Em Filipenses 3,19, se alguém quiser abrir, vamos no texto, né? Que é bom para não achar da onde a gente tira a fonte. Filipenses 3,19. Quem pode ler? Alguém vai? Posso ler, pastor? Então vamos lá, 3,19. Tereza. É, O seu Filipe. fim é a perdição, o seu Deus é o ventre, e a sua glória é a sua vergonha. Só pensam nas coisas terrenas. Então aqui está falando assim, ó, o Deus deles é a barriga, é o ventre, né? E no verso 18 diz que eles são inimigos da cruz de Cristo. Então, assim, aqueles que fazem, né, da comida um ídolo, um Deus, né? A Bíblia chama de inimigos da cruz de Cristo, né? Para quem não tem um entendimento, o ídolo é qualquer coisa que substitui Deus na nossa vida, né? Então, você idolatrar uma comida, sabe? Não, eu só como esse tipo, e é assim, é o excesso e tal. Todas essas coisas você está idolatrando, né? E o sistema é bruto, cada hora é uma coisa, né? Eu sei porque desde 88, eu era garoto, eu fui no primeiro congresso médico-científico de nutrição esportiva. Não tinha ainda no Brasil nada dessas coisas, né? Eu ganhei da Varig e tive nesse congresso. E de lá para cá, desses 30 e tantos anos aí, eu vejo como cada hora é uma coisa, né? A bola da vez aí, né? E a pessoa vão idolatrando, né? Faz um ídolo, né? Então qualquer coisa que substitui Deus na nossa vida é um ídolo. E aí o jejum vem para destronar esse Deus na vida da gente, né? E outra coisa que é importante, que muitos não pensam nisso, né? É que quando a gente jejua realmente, né? Por pelo menos 2, 3 dias, a gente começa a ter um pouco mais de empatia com aquele que passa fome, entendeu? A gente nunca poderia entender isso até a gente jejuar. Por isso que eu ouço algumas coisas, as pessoas comentando de jejum, já errado está comentando, e os tipos de jejum, então só Jesus, né? Ah, eu tirei aquele docinho, eu tirei cerveja, né? Essas bizarrices que a gente ouve aí, né? Então, um outro aspecto do verdadeiro jejum, né, o jejum bíblico, é a empatia com quem está passando fome, nos coloca nesse lugar, né, porque faz a gente passar fome, né? Então, e aí ajuda a gente a focar naquilo que a gente está orando, né? Então, sempre é bom, igreja, quando a gente tem alguma decisão importante, né, para a gente tomar na nossa vida, a gente tirar um dia para jejuar e orar, buscando, né, receber a direção do Senhor, a direção de Deus, né? Então, assim, na verdade, assim, todo homem, né, mulher de Deus, deveria, né,
praticar, né, essas três disciplinas, né, espirituais que Jesus nos ensinou: ofertar, orar e jejuar, tá? Da maneira que ele ensinou. Então, aqueles que são pessoas espirituais fazem isso em secreto. Aqueles que não fazem essas disciplinas, né, espirituais, nem deveriam se considerar espirituais, precisariam trabalhar nisso, né? E é importante que nessas três áreas a gente deve manter em secreto, né? É o pai que vê em secreto que vai recompensar, não é o irmão, né? Aí a partir daqui a gente entra em outra área, né? Mais uma má atitude que nenhum discípulo deveria ter, né? Então, a gente viu em Mateus 5, do 21 a 25, a primeira má atitude, né, que é a ira. Aí, do 27 ao 32, a gente viu o desejo sexual pecaminoso, né, a cobiça dos olhos, né, a luxúria. Aí, do 33 ao 37, a gente viu outra má atitude, a mentira. Do 38 ao 42, a gente viu outra má atitude, a vingança, né? Do 43 ao 48, a gente viu a má atitude do ódio, né? Foram as 5 má atitudes. E agora, no capítulo 6, de 1 a 18, a gente viu a sexta má atitude, que é buscar a honra dos homens. Tá? Essa é a sexta má atitude. Aí a gente vai entrar na sétima má atitude, que é o amor ao dinheiro, né? Esse tópico está do versículo 19 ao 24 de Mateus 6, né? Muita gente, igreja, pensa que o amor ao dinheiro não é uma má atitude, ok? De novo, ter dinheiro não é pecado. Amar o dinheiro é o pecado, né? A Bíblia e Jesus são bem claros quanto a isso. É que isso não é mais falado porque na década de 60, quando entrou a teologia da prosperidade, eles pararam de pregar essas coisas. Né? Os falsos profetas que guiaram, né? nos levaram até aqui, os neopentecostais, né? Toda essa turma aí que é de falso profeta, trouxe a gente nisso, e pararam de falar. Né? Mas o texto é bem claro. Vamos ler Mateus 6, 19 e 20. Eu Se alguém leio, puder ler. pastor. Eu Amém. leio. Não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem roubam. É, Pois, e onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. A esse é o lâmpada, 21. Esse aí é a razão de por que a gente não pode acumular, né? certo, continua, não? Porque não, era só o Não, 19 e o não, é o 20. A 21. razão Ah, disso, você tá. já leu, Ah, que é o tá. 21. Aonde tiver o seu Ah, tesouro, ali vai estar o seu coração. o coração. Então, assim, é muito simples, né? A palavra de Deus, ela é simples, ela não é fácil, mas ela é simples. Como que a gente pode avaliar a gente nessa área? Se a nossa mente, né, a maior parte do tempo está nas coisas terrenas, as coisas que a gente tem aqui ocupam praticamente todo o tempo da nossa mente, né, em detrimento das coisas que a gente está juntando no céu, não precisa ter dúvida que o nosso tesouro e o nosso coração também estão lá. Não precisa ter dúvida. Se você tinha, eu já estou falando que não precisa ter mais. Se a tua mente fica a maior parte do tempo presa nas coisas terrenas, né? Se isso está ocupando o tempo todo da sua mente, é ali que está o teu tesouro e o teu coração junto. Então, o jeito de saber se a gente está guardando esse mandamento é a gente perguntar para nós, né, com honestidade,
aonde está o meu coração. Então, assim, como fica o nosso coração quando a gente tem alguma perda financeira? Ou como a gente fica excitado com algum ganho financeiro? A resposta disso vai mostrar que o nosso coração está nessas coisas. Porque, assim, a Bíblia diz que a gente deve se alegrar no Senhor. Não diz? Então, assim, se um aumento, né, se um ganho aumenta a nossa alegria, a gente tem que reconhecer que a nossa alegria não está no Senhor. E aí a gente precisa se arrepender disso, né? Ela ainda fala assim: alegre-se no Senhor sempre, né? E o Senhor é sempre o mesmo, né? Então, assim, quer a gente ganhando ou perdendo, a nossa alegria é a mesma, ela não aumenta ou diminui conforme a gente ganha ou perde. Estão entendendo? Porque a gente não está com o coração nas coisas eternas. E se isso está acontecendo, a gente sabe onde está o nosso coração. Então a gente tem que crer que Deus provê tudo o que a gente precisa nessa terra. Não é tudo o que a gente quer, igreja. A gente precisa entender e ser maduro nisso, né? Deus vai dar para os seus filhos tudo o que eles precisam aqui nessa terra. Mas não é tudo o que eles querem, tudo que a gente quer. Então, a nossa alegria não pode estar nessas coisas, porque Ele é que dá. Não pode estar nas coisas terrenas. A gente pode usar essas coisas terrenas, mas a nossa alegria não pode estar nelas, né? Dinheiro, igreja, é um servo maravilhoso, mas é um senhor terrível, terrível, né? É a mesma coisa o fogo, né? É um servo maravilhoso e um senhor terrível. Se você não dominar ele, né? Pensa na sua cozinha lá, né? E se ele sair do fogão, cara, ele incendeia a tua casa inteira. Então, o controle tem que estar na tua mão. Você que controla esse botão. Com o dinheiro é a mesma coisa. A gente precisa dele, mas desde que a gente esteja no controle. Ele precisa ser um servo nosso, não um senhor. Senão ele vai incendiar a nossa casa, no sentido espiritual, né? Nós precisamos controlar ele e nunca ele nos controlar, nos tornarmos escravos dele, né? Ele não pode controlar a nossa mente ao ponto da gente pensar nele o dia inteiro. Esse lugar, para os filhos de Deus, só pode pertencer ao Senhor, né? A gente pode, né, e deve usar o dinheiro para nos servir, né? Essa é a posição dos filhos de Deus, né? Dos filhos espirituais, né? O ouro é uma coisa muito boa quando é usado como servo, né? A própria Bíblia diz que tem ouro no céu, né? Mas onde ele está lá no céu, igreja? Porque na terra ele está na nossa cabeça, no céu está nos nossos pés, a gente pisa nele. É tudo ao contrário, né? Entender a diferença entre um cristão do mundo e um cristão do céu? Uma pessoa espiritual vai ter o ouro sobre os seus pés, não na sua cabeça. Ele não vai dominar você, mas um cristão carnal vai ter o ouro na cabeça, porque vai pensar nele o tempo todo. Então, quando o dinheiro está na nossa mente o tempo todo, é sinal que a gente ama, acreditando ou não, igreja. E a gente precisa se arrepender disso. Porque a gente sabe, a Bíblia é muito clara quando ela diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Está lá em 1 Timóteo 6,10, né? E ele ainda continua falando que alguns nessa cobiça se desviaram da fé. Vamos ler esse texto que eu estou parafraseando e nem inteiro. Aqui, 1 Timóteo 6,10. Posso ler? Amém. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nesta cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. É. Esse verso é bem forte, né? E assim, né, igreja? Não precisa ser rico
para amar o dinheiro. Eu já vi muita gente assim, bem simples, pobre, amante do dinheiro. Amante mesmo, escravo do dinheiro, né? Porque assim, as pessoas tendem a pensar que só os ricos amam o dinheiro, mas eu já vi gente bem simples amante do dinheiro, né? Tudo depende da nossa atitude, né? Da nossa relação com ele, né? Não tem a ver de o quanto temos, mas como a gente está lidando com o que temos, né? Porque a palavra é bem clara, o amor ao dinheiro. O problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, né? Então eu já vi pobre amando dinheiro e rico que não amava o dinheiro, e vice-versa também, rico amante do dinheiro e pobre que não ligava para o dinheiro, né? Então a questão não é o que temos, é o que amamos, né? No que pensamos, onde está o nosso coração, né? O que a gente está amando. E aí ele entrou nos olhos em relação ao dinheiro, verso 22 e 23. Quem pode ler? Eu vou ler. Amém. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão? Então, ele está falando dos olhos aqui, né, igreja, em relação ao dinheiro, é como a gente está olhando o dinheiro, né? Se o nosso olho é mau, né, se a gente olha só para o dinheiro, o nosso corpo está cheio de trevas, né? Esse é o diagnóstico de Jesus, tá? Então a gente precisa perguntar a nós mesmos e sermos honestos conosco, né? Se você fica deprimido quando não ganha, né, ou quando perde dinheiro, já é um sinal que o seu coração está ali, né? Pois a nossa alegria não pode ser afetada por essas coisas, ela deve estar no Senhor sempre. O dinheiro não pode afetar a gente, igreja. É o que ele está falando, né? Se o nosso coração tiver nessas coisas terrenas, a gente vai ser afetado por elas. Não tem como, né? Quando a gente sofre alguma perda. Aí a gente entra em outra tremenda declaração de Jesus, né? Que a gente precisa também ler com calma, né? Que é o verso 24. Quem pode ler? Posso ler, pastor? Vamos lá. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de odiar a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, assim, os dois senhores aqui, igreja, não são o Senhor e o diabo, né? Nenhum cristão acha que serve a Deus e ao diabo, não é isso, né? Os dois senhores são o Senhor e as riquezas, né? E muitos cristãos acham que podem amar o Senhor e amar as riquezas, porque isso entrou na teologia da prosperidade, infelizmente. Mas Jesus é muito claro aqui, se a gente for honesto com a palavra dele, né? É claro que é impossível servir a Deus e servir ao dinheiro, né? E isso não é ensinado, como eu já falei antes, devido à teologia da prosperidade que entrou no nosso meio. O sistema é bruto, faz 40 anos que eles estão emitindo livro, né? E trazendo conceitos totalmente equivocados da palavra de Deus, né? Isso na década de 70 entrou. Então, esses líderes, né, gananciosos usam o dinheiro de Deus para viverem vida nababesca. Então, eles estão com 10, 20, 100 vezes mais do que os fiéis da igreja. E isso, na verdade, é crime. Mesmo que os irmãos não julguem assim, o Senhor julga. Vocês vão ver no grande dia. Vocês vão ver. Vocês conseguem imaginar, vocês que estão familiarizados com a palavra de Deus e com Jesus, Jesus pegando o dinheiro das pessoas carentes
para viver uma vida de luxo e de ostentação? Dá para imaginar ou não? Mas as pessoas estão cegas nessas igrejas, cara, por causa dessa teologia tosca, né? Eles não conhecem a verdade. Então, quando eles saíram, né, dessa verdade, começou a entortar, né? Essas igrejas onde esses líderes vivem essas vidas nababescas e bancada com o dinheiro de Jesus, cara, vindo da fé dos irmãos, cara, isso me deixa irado. E a gente já viu que essa ira é santa. Você pode ir lá, depois ler em Mateus, lá que você vai ver. É essa que a gente tem que ter, não é a outra, né? Então, se chamam de servos de Deus e arrancam o dinheiro dos pobres e crentes, né, para viver vida de luxo, cara. Isso é um escárnio com o evangelho, cara. É um escárnio. Se Jesus estivesse aqui, pode ter certeza que ele estava fazendo chicote. Estava fazendo chicote para enxotar esses falsos líderes da igreja dele. Não tenha dúvida, né? Não há problema nenhum, igreja, que eles desejem viver bem, não é esse o ponto, mas que não façam isso com o dinheiro de Jesus. Vai trabalhar. Se quer ter um padrão aí, vai ralar, né? Que arrume meio de ganhar dinheiro para manter esse padrão nababesco aí, cara, né? Mas que se conscientizem e sejam generosos, né? Que fujam da ganância, né? Que não peguem o dinheiro de Deus, né? O dinheiro no nome de Deus, que é para ser feito, que é para ser usado na obra de Deus, cara. Se você decidiu viver da pregação do evangelho, não tem problema nenhum nisso. A Bíblia diz que é correto, né? 1 Coríntios 9,14, né? Que o Senhor ordenou aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. O problema é a deturpação desse versículo, né? Não está dizendo para viver vida nababesca e luxuosa pela pregação do evangelho. E muitos líderes caem nisso, essa deturpação, né? Levar uma vida luxuosa em detrimento daqueles que estão suportando a obra de Deus, cara. Aí acontece alguma coisa, os caras ficam falando, ó, vamos fazer uma vaquinha, e os caras vivendo, meu, sabe? Casa de milhões, carro de milhões, e pedindo para os irmãozinhos vender o carrinho de cachorro-quente aí para ajudar. É um escárnio, né, igreja? Vamos amadurecer, né? Entender isso aí, né? É que eles não conseguem entender isso, né? Eles estão tão longe da palavra de Deus, foram tão enganados com essa teologia da prosperidade que não enxergam essas coisas. Se pergunta, eles não enxergam, né? Mas há um aviso sério de Jesus para essas pessoas que pensam que pode servir a Deus e as riquezas, né? E eu falo isso com tristeza, igreja, não é com alegria, não, que eles achem espaço para arrependimento, sabe? Porque a maioria dessas grandes denominações, esses televangelistas aqui, faz muito tempo que estão servindo as riquezas, que pararam de servir a Deus, mas há muito tempo, né? E é até cômico, né? Se não fosse trágico, essa turma lota estádio dizendo que Deus cura tudo, vai abrir o olho do cego, levantar os aleijados, tal, mas não é possível dar dinheiro para eles. Isso tem que ser da oferta dos irmãozinhos. O único milagre que Deus não pode fazer, né? É surreal, cara. Na minha Bíblia está escrito, né, que todo ouro e toda prata pertence a Deus. Se você acha que o Senhor não pode sustentar você, pode parar de servir, né? Como outra coisa, né? Outra fonte de renda. Ninguém pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas, né? Jesus é bem claro aqui. Se você quer amar Deus, não pode amar o dinheiro. Isso é muito forte, né? Tem que odiar o dinheiro. O texto é bem claro, né? Não precisa de interpretações, né? Porque aí vem as interpretações, né? A gente pode usar toda a riqueza que nós temos, não tem problema nenhum, mas o nosso amor ao Senhor deve superar e muito o que temos, né? Pelas nossas coisas. Aquela história que eu sempre falo do sol e das estrelas. Não é que as estrelas não estão lá, mas é que elas desaparecem mediante o sol, entendeu? Então, se a gente não buscar isso,
a gente não pode servir a Deus, porque fala assim, você vai se dedicar a um e desprezar o outro. Então, o que eles estão fazendo é estão desprezando o Senhor, né? A gente não pode servir a Deus servindo essas coisas, né? Amar as coisas materiais, se a gente amar essas coisas, a gente está odiando a Deus. E se a gente amar a Deus, a gente vai começar a colocar essas coisas nos seus devidos lugares, né? Essa é a implicação. A gente pode ter dinheiro, pode ganhar dinheiro, mas a partir do momento que a gente começa a amar o dinheiro, a gente odiou a Deus, né? A gente precisa entender isso e ter a atitude correta em relação a isso. A Adri já está falando uns acelera, deu. Eu estou bem no finalzinho, eu vou deixar a oitava atitude, que essa também vai dar pano para manga, a ansiedade. Mas antes da gente entrar nela, né, eu queria que a gente lesse o último versículo, Lucas 16:11. Posso ler? Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Essa é forte também, né? Quais que são as verdadeiras riquezas, né? Revelação da palavra de Deus, semelhança de Cristo e unção do Espírito Santo, né? Essas coisas trazem para a gente a natureza de Deus. Então, por que que a gente vê pouco cristão hoje manifestando a semelhança de Cristo? Por que que a gente vê pouco cristão recebendo verdadeira revelação da palavra de Deus? E por que que pouco cristão recebe a verdadeira unção do Espírito Santo? Porque eles não são fiéis com a aplicação das riquezas terrenas. Está vendo esse versículo? Se vocês não forem fiéis na aplicação, eu não vou confiar a verdadeira riqueza. Então não vão receber essas coisas, né? Que Deus nos ajude, né, a colocarmos na nossa vida o ouro debaixo dos nossos pés, né, e não nas nossas cabeças, que a gente possa, né, se arrepender e colocar a ordem correta como Jesus estabeleceu. Amém? Eu quero pedir perdão para vocês, que trazei 6 minutos aí, e aí eu vou deixar a oitava má atitude, a ansiedade, para a próxima segunda-feira, tá bom? Eu vou colocar o PDF com os versículos e com o escopo aí da nossa aula de hoje, e aí se vocês tiverem dúvida tal, podem colocar no grupo ou chamar que a gente vai, na medida do possível, tentando entender junto. Amém? Pastor, posso perguntar?